Então hoje nós estamos aqui falando com o Adalberto Pagliaro e ele veio compartilhar um pouco do legado que a família dele desde a Itália, né? Já são 200 anos de história no segmento de assistencial e hoje ele passou um pouquinho dessa experiência que ele teve, compartilhou os aprendizados e quem ele veio se tornando, né? E a mensagem que ele está deixando aqui para o mundo. Buscando sempre a evolução contínua, buscando novas metodologias e buscando profissionais capacitados no mercado para fazer, né, toda essa inovação acontecer. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui e sou imensamente feliz de fazer parte da sua vida e da sua história. Gostaria de apresentar para vocês Letícia Leal, coach, mentora, uma grande profissional. E agora nós vamos abrir um bate-papo aqui para vocês conhecerem a capacidade e a inteligência, tá certo, dessa grande profissional. Apresentando para vocês ela porque ela, apesar, tá certo, dela ser uberabense, eu ter procurado profissionais fora de Uberaba, felizmente foi aqui que eu encontrei a profissional que atendeu aos meus anseios. Voltei, fiquei conhecendo a Letícia através de uma indicação de uma amiga e pela indicação, tá certo, ela conseguiu ter um processo de empatia muito grande com o que nós fazemos e por isso então, tá certo, eu sou muito grato pelos aprendizados que ela deixou conosco. Afinal de contas, eu trabalho numa área, tá certo, que é um pouco mais difícil do que as convencionais, porque eu tenho que lidar entre matéria, emoções, situações e ao mesmo tempo também tristeza. Mas a Letícia, tá certo, conseguiu fazer muito bem essa diferenciação e nós conseguimos montar o nosso projeto, tá certo, que chama Prisma Viva Bem, que é um planejamento familiar de assistência. E eu fico muito grato, tá certo, ao conhecimento que eu tive, tá certo, no intercâmbio com a Letícia. Obrigada, Adalberto, pela apresentação. Eu que sou grata de ter tido a oportunidade de materializar, né, todo o seu conhecimento aí de 50 anos na área de assistência social. Devagar com 50 anos, que eu não tenho toda essa idade não, meu amor. Só disfarça, né, Adalberto? Muito bem. Vamos devagar. Essa parte você pula, não pode contar isso, tá certo, no coisa. E foi um grande desafio, mas uma oportunidade imensa de materializar o meu conhecimento cognitivo com a minha sensibilidade e desenvolver um projeto aí que ele será perpétuo, né? Então, o que me chamou muita atenção foi que o Adalberto, ele veio até mim, né, com uma necessidade de desenvolver um modelo de atendimento. E como a gente desenvolvia um modelo de atendimento sem antes ter um planejamento estratégico do negócio e entender, né, qual que era a essência daquilo. Porque quando o cliente chega, você precisa entender qual que é a essência dele. E a partir da essência desse cliente é que todas as estratégias elas são desenvolvidas, né? Então, é um processo de honra também do profissional, porque não é do meu jeito, Letícia, é do jeito que o negócio acontece. Então, durante todo o percurso, a gente ficou quantas horas de atendimento até entender, né, como que ele ia sair. E, assim, existia... a gente usava um A3, porque o Adalberto ele fala desenhando o tempo todo, e ele ia me explicando todos os processos que aconteciam internos, né? Então, a partir também dos processos é que desenhava-se todas as demais estratégias. Então, você precisa conhecer de forma aprofundada a essência daquele negócio. E o Adalberto desenhava. Eu falei, gente, como que eu vou desenhar um modelo de negócio sem entender qual é a inteligência desse negócio, né? O modelo de atendimento. E aí, uma parte do processo eu já ia colocando, dando os inputs das informações no modelo de inteligência de negócio e no modelo de atendimento, né? E no final das contas, a gente teve 3 trabalhos e era uma demanda. Então, assim, foi extraordinário que eu pude colocar, né, todos os meus aprendizados, desde a minha formação em gestão empresarial, como também a minha humanização, que o coach trouxe isso, né? O coaching, ele é um método de aceleração, e essa aceleração e essa sensibilidade que a metodologia traz, conseguimos fazer algo inovador, que ainda não existe no mercado, e é algo para a sociedade, né? Porque sempre, durante todo o processo, o Adalberto falava, eu quero deixar o meu legado nessa existência. Enquanto eu não cumprir isso, eu não estou com a minha missão cumprida. Então, imagina, né? Você tá com um profissional ali honrando a vida de outras pessoas. Agradeço imensamente pela oportunidade, por ter confiado em mim e de um papel de profissional, né, e mentorado. Hoje somos aí grandes amigos. É verdade.
Fazer esse tipo de trabalho é a primeira vez, apesar de eu ser um profissional já mais antigo, né, bem tarimbado em termos de experiências profissionais, mas é a primeira vez que eu faço um trabalho de coach, de mentoria, tá certo, dentro da minha própria atividade. Como eu sou, né, vocês falam, tá certo, que eu sou um pouco, entre aspas, tá certo, um pouco louco, né? O pessoal vai dizer, você é um cara louco, né? Eu não sou um cara louco, eu sou uma pessoa, tá certo, que eu tenho consciência do futuro. Como assim falar? Eu sei, tá certo, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar e conheço as necessidades das pessoas. E você, tá certo, se encaixou muito bem, tá certo, nesse processo. Você conseguiu entender, tá certo, o que é o ser humano, quais são as necessidades deles. E eu, como eu trabalho, tá certo, vamos dizer assim, no final da linha, né? E é uma final da linha que eu digo muito para as pessoas o seguinte, não tem como nós sairmos fora desse final de linha. E nós temos 3 fases na vida, nós temos o tempo, nós temos o amor e nós temos a morte, não há outra opção. Nós começamos, tá certo, sendo criado pelo amor, nós temos o tempo que é fictício, nós não sabemos quem é que controla esse tempo, e sabemos, tá certo, que lá no final desse tempo nós vamos ter, tá certo, uma passagem para um outro mundo. Então essas são as 3 regras, tá certo, que nós trabalhamos. E entender isso, transformar isso, tá certo, numa ferramenta de trabalho, transformar isso num modelo de atendimento, transformar isso, tá certo, num onboard, você foi muito bem nesse processo. Eu fiquei muito feliz, tá certo, de ter trabalhado com você. Apesar de você ter judiado muito de mim, né? Me colocou 12, 14 horas numa sala de aula, né? Me dando marmitex, comida de esquina. Eu aprendi, eu lembrei de, sabe o que é isso? Eu vou ter meus tempos de hippie. Quando eu era hippie. Tribuna, até tribuna. Eu vou ter meus tempos de hippie, aqueles tempos, tá certo, que eu tinha que comprar uma refeição na sexta-feira, e ela tinha que dar para mim almoçar na sexta, almoçar no sábado e no domingo. Aí no almoço você almoçava, esquece, lanchava. Não, que lanchava, como era só almoçar. Naquela época não tinha esse luxo de lanchar e jantar, não. Tinha que chegar na segunda-feira e começar tudo de novo. Essa é uma fase, tá certo? Foi muito bacana, é uma fase que eu aprendi muito, né? O estilo de vida das pessoas. Deixar bem claro aqui, tá certo? Apesar de ter sido hippie, eu nunca fui, tá certo, uma pessoa de vícios. Né? Inclusive eu nem tenho não faço nem uso de bebida alcoólica, né? Mas é um aprendizado, porque você lida com as pessoas, lida com a expansão das pessoas, lida, tá certo, com o momento que aquelas pessoas que estão emocionalmente ali, elas são abertas. E tem várias pessoas que estão, tá certo, nesse mundo, né? Não é só, tá certo, não é vontade. E foi justamente, né, suas experiências passadas que contribuiu também para você se tornar o profissional que você é hoje, o ser humano que você é hoje. E durante todo o processo, né, a gente pauta num pilar que é suspender todo tipo de julgamento. Porque ali nós vamos estar com diferentes tipos de pessoa e o profissional que está diretamente no atendimento, ele tem que estar bem treinado para ele conduzir muito bem esse processo, né, Adalberto? E o Adalberto é um empresário visionário, então o empresário que ele enxerga o futuro com muita facilidade, né, ele tem uma necessidade de ter alguém ali que traz o norte, que traz um plano de ação muito bem desenhado, porque senão fica só no mundo imaginativo, né? E quantos de vocês talvez têm projetos e que não materializam? Isso é verdade. Não faz acontecer. O problema de você criar projetos, primeira coisa, você tem que ter resiliência. Segunda coisa, você tem que aprender novos ensinamentos. Terceiro, você tem que ter planejamento. E quarta função mais importante, certo? Você ter disciplina. Criar novos projetos, novas inovações, você precisa estar certo de estender isso, certo? E fazer suas redes de parcerias. Então, esses projetos, certo? Eles são um pouco mais lentos. As pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, precisam ter um pouco mais de persistência. E, ao mesmo tempo, resiliência, poder conseguir atingir o objetivo. Porque se fosse fácil, não teria, tá certo, a figura da inovação. Não teria a figura da pesquisa, se viesse tudo pronto. Então, tudo é fruto de pesquisa, tudo é fruto de inovação. São sementes que vão floreando. Plantadas para ter um resultado a longo prazo. Exatamente. E hoje a gente vive numa sociedade, Adalberto, muito imediatista. Quer plantar hoje e colher amanhã. Esse é o problema. Mas sabe o que é isso? É muito, tá, característica, tá certo, do modelo, tá certo, de educação que nós estamos tendo, né? Então, esse modelo de educação atual que nós temos, eu sou, tá certo, uma certa forma crítico dele por causa disso, porque cria pessoas imediatistas. E essas pessoas imediatistas, quando caem no mercado com a realidade, vê, tá certo, que a realidade é muito diferente daquilo que foi dito e informado para eles.
Então, esse processo, tá certo, de aprendizado, apesar de eu já ter muitos anos de experiência profissional, ter trabalhado com vários segmentos, ter administrado mais de 50 mil funcionários numa determinada empresa, feito muitos trabalhos, tá certo, de expansão, inclusive fora do Brasil, eu reaprendi. Eu reaprendi todo o processo. Por quê? Porque a sociedade evolui, a metodologia evolui, as pessoas também evoluem. Então, eu tive... Muda, né? A dinâmica muda, eu tive que voltar. O empresário precisa estar o tempo todo muito atento para rever rotas muito rápido. Então, aí a gente observa que dentro do empreendedorismo a gente precisa ter essa ousadia, autoconfiança e coragem, né? Para fazer o negócio acontecer. E tem uma coisa interessante, né? Que eu fui fazer uma imersão em Alphaville. Lembra? Na Fórmula 1 Alphaville. Eu era o mais velho da turma. Eu levei o Adalberto com uma imersão de liderança exponencial. Eu olhava aquela roda, só tinha garoto de 20 anos, 22, 24, 26. Eu pensava assim, por que eu vim fazer aqui? Mas você teve a resposta, não teve, Adalberto? Aí o Eduardo, lembra que o Eduardo perguntou, falou, Adalberto, o que você veio fazer aqui? Eu vim aprender. Foi aprender. Foi lógico aí. Se você quiser aprender como é que o mundo pensa hoje, você tem que conhecer os jovens, você tem que descer a escada, não pode só continuar subindo. Tem que ir lá conversar com essa meninada, tá certo? Que estão aqui fazendo, tá certo, modelos digitais de aproximação do público às necessidades. Tem que aprender. Eu vim cá aprender, eu não vim cá ensinar ninguém. Eu vim cá trazer, tá certo, barganha de conhecimento de profissional. Mas eu vim cá levar de volta o conhecimento que eu não tenho. A energia, o conhecimento. E durante todos esses aprendizados, né, esse empilhamento de aprendizados, o empresário que tem aí 50 anos, né, de prática, de experiência, ele precisa ter muita humildade e coragem também para inovar, fazer o novo. Então, isso me encanta, né? O profissional que tem busca contínua pelo aprendizado. Muitas vezes eu estou aí com vários braços, mas, na verdade, eu preciso ir lá buscar o conhecimento certo, estar no ecossistema certo, porque isso é muito importante. Você pode ser um profissional genial, mas se você não está dentro do ecossistema certo, você não vai alavancar. E os lugares certos. E para isso teve que ter muita distração foram 4 meses, uma entrega que talvez um profissional demoraria quantos anos, Adalberto? Em 4 meses a gente materializou todo o seu projeto. Eu diria a você o seguinte, tá certo? Como é questão de disciplina, e você tá certo, tem que ter foco para isso, né? Porque você tem que fazer as coisas por etapa. Não é uma missão fácil, né? As pessoas que querem fazer mentoria, querem fazer coach, elas precisam entender uma coisa, é o seguinte, tá certo? É um processo de doação. Não é um processo, tá certo, que você entra hoje e sai amanhã com essa resposta na mão. É um processo de troca de energia, troca de empatia, troca de pertencimento, que as pessoas hoje precisam entender muito bem o que é pertencimento. Fazer parte, Fazer né? parte do processo, entender, tá certo, o que é, tá certo, todo o seu mercado. E é um processo, tá certo, que tem um tempo. Agora, esse tempo, tá certo, não é igual pé de alface, né? Tem gente que entra e quer colher um pé de alface, plantar hoje e já comeu alface amanhã. Ou também não quer cavucar as feridas emocionais, agora, não quer falar, não quer abrir, tá certo? Porque, gente, vocês estão achando? Ele tem 50 anos de experiência, mas quantas vezes eu tive que colocar o Adalberto na parede? Pôr na dividida, ó. Não dá mais pra isso. Ó, ela é brava, tá? Vocês tomam cuidado que ela é uma mulher brava. Então, ó, que vocês forem contratar a Letícia, já põe em mente, assim, ela é brava. Vai fazer vocês comer arroz com feijão, bife, como é que é o negócio? Ela estrogonofe. Essa é uma mulher brava, viu? Não é uma mulher, tá certo, mas é profissional. Ela vai conseguir encaixar vocês, tá certo, dentro do processo. Vocês podem ficar tranquilos. Como foi para você todas as vezes que durante o percurso que a gente revê rota, e é muito importante ter essa clareza, porque a clareza fez com que o Adalberto trouxesse todos os parceiros dos projetos, que são muitos parceiros, né? E estarem alinhados aos valores do Viva Bem. E além do mais, tá certo, tem todo também uma dificuldade operacional por trás. Você vê, tá certo, que nós tivemos que desenvolver novas tecnologias de informação, novos processos, novos sistemas de software. Nós tivemos que desenvolver até todo um processo. Então não é assim foi só uma consultoria que fez resolver. Não, você fez parte de um conjunto de ações. Que o coach, na verdade, né, Adalberto, ele costura essas ações. Todas as etapas de um negócio, todas as áreas de um negócio. Eu lembro no começo, você ficou muito assustada, né? Falou assim, será que eu vou dar conta disso? Eu acho que eu não te disse isso, não. Mas no olharzinho dela. Eu posso ter ficado encagaçada, mas olhou que olharzinho, que coisa mais maluca esse negócio. Vou lidar com...
Eu vou quebrar um paradigma. Eu falei, eu vou quebrar um paradigma. Paradigma. Eu vou transformar a morte em vida. Eu falei para ela. Ela foi como? Eu falei, calma, vamos escutar, vamos falar, vamos ouvir. Vamos escrevendo as coisas para você poder entender. Então, quando você viu, tá certo, o final, você viu, tá certo, que eu faço um processo de inversão. Né? Eu sei que tá certo que nós temos essa estágio final, quando eu digo lá agora mesmo atrás, essa cena tem uma ponta final. Mas eu não quero que as pessoas vão para lá de imediato, eu quero que as pessoas vivam com saúde, com disposição, curtam a família, passem seus passeios. Eu quero que as pessoas, tá certo, vivam. E com dignidade, com dignidade, né? Porque a palavra que a gente mais ouviu é que todas as pessoas possam ter acesso. E é quebra de paradigma, mas Alberto, mas você desenvolve projetos, tá certo, voltado para o segmento. Assim, sim, eu desenvolvo projeto voltado para o segmento, mas isso não quer dizer, tá certo, que eu quero que as pessoas usem. Eu quero que as pessoas usem no momento certo, aqui no tempo deles. Enquanto eles não chegam nesse tempo, vamos então levar uma vida de amor. E mesmo durante o final da vida, ele foi todo ressignificado dentro do projeto, né? Exatamente. Na abordagem do modelo de atendimento, né? Que é uma missão cumprida e todos os familiares, todas aquelas pessoas que ficaram, foi desenhado uma estrutura de atendimento e de acolhimento. E você observa assim, eu estou fazendo uma proposta audaciosa, tirando a pessoa do sofrimento da perda para a homenagem, tá certo, às pessoas. Vamos fazer um processo de inversão. Porque, na verdade, nós levamos uma vida só de homenagens, de uma vida de personalização. Tudo na nossa vida, tá certo, é baseado assim. Você homenageia, tá certo, seus familiares, você homenageia as pessoas, os amigos, faz festa, você cria temas, você personaliza a roupa, personaliza a sua casa, você personaliza, tá certo, todos os seus processos. E a nossa perda, ela é uma personalização, tá certo, de tudo aquilo que você construiu ao longo do seu tempo. Ela não é uma perda. Aliás, eu gostaria de colocar uma coisa pro pessoal, é o seguinte, né? Com toda a minha vivência com isso, com todo o meu ciclo, né? Eu só esqueci de mencionar no começo, Letícia, o seguinte, poucas pessoas acham ou sabem que eu sou teólogo, né? E eu tenho, tá certo, eu não sou um dogmático, tá? Eu não sou aquela pessoa que... religioso e que eu abro espaço para discutir, tá certo, qualquer segmento, qualquer, tá certo, opinião. Não sou dono da verdade. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, nós não sabemos o nosso tempo. Nós não sabemos, tá certo, essa cronologia que nós vamos, tá certo, nascer, viver e vamos morrer aos 90 anos, isso é um sonho. A realidade pode não ser assim. Mas que durante esse período nós precisamos vivê-lo. Cumprir a nossa missão. O que você quer da sua vida? Você quer, tá certo, fazer isso, fazer aquilo? Então faça. Tá certo? As escolhas são pessoais, as necessidades, tá certo, são da coletividade. Ele não pode ter uma necessidade só para ele. Ele vive na coletividade. Nós vivemos, tá certo, o mundo coletivo, então nós temos que pensar em todos. E é justamente isso que eu faço. Eu penso em todos. Independente da classe social, independente da condição financeira, independente do sexo, da cor. Todos têm a mesma necessidade. Todos nós somos iguais. Todo ser humano precisa ser amado, sentir pertencente, ter o direito de errar e ser ouvido amar. Na essência. Quem faz o julgamento não somos nós, é o nosso mestre. Ô Adalberto, e assim, como o projeto ele tinha muitas peculiaridades, né? Tem muitos parceiros envolvidos, qual foi o tempo que você ganhou de ter esse projeto materializado, ele desenhado, já pronto? Olha, e eu acredito que nós economizamos aí, tá certo, mais de 30 meses de trabalho. Nós conseguimos materializar, tá certo, aquilo que eu levaria tranquilamente 24 meses, 30 meses para desenvolver. Eu consegui, tá certo, com o trabalho, antecipar muitas etapas, tá certo, e abrir novas parcerias e entender que eu não dou conta de fazer tudo sozinho. Eu preciso de parceiros. Até mesmo, né, para a contratação de uma agência de marketing, até eles entenderem a essência do negócio, que ele é muito peculiar, e esse profissional, ele precisa estar com os valores alinhados, né, a agência, seja qualquer parceiro que vier, ele precisa estar muito alinhado, porque senão ele não sabe comunicar a essência. Você sabe que a pandemia nos ajudou muito, até do ponto de vista profissional, porque até então o pessoal, tá certo, tinha muito tabu e medo, tá certo, do segmento. Nós éramos um segmento transparente.
O Covid veio e mostrou, tá certo, que nós temos uma estrutura, que nós temos condições de atender qualquer tipo de situação, mas também nos colocou em evidência. E essa evidência, lógico, tá certo, que ela traz um aprendizado. E o primeiro aprendizado que eu tirei, tá certo, do Covid, dessa pandemia que nós tivemos, tá certo, foi o chamado pertencimento e o empatia, tá certo, com a necessidade das pessoas dentro do nosso segmento. Então, esse acolhimento, tá certo, que a pandemia impediu de que as pessoas fizessem, a despedida, né, certo? Aquilo que era comum fazer, abraçar, beijar, visitar as pessoas, né? As pessoas estavam enfermas, você ia para lá, ajudava as pessoas, tudo isso ficou impedido. Isso criou um caos social muito grande com as pessoas, que até hoje as pessoas pagam, tá certo, um preço alto por isso. Então mostrou-se, tá certo, que nós não somos preparados para nada. E hoje, você como empresário, nesse segmento de assistência social, né? Quais são os maiores desafios que você encontra e como que você enxerga esse mercado? Olha, o maior desafio que nós temos hoje, que o acolhimento nos mostrou, tá certo, que do ponto de vista ambiental, nós somos zero à esquerda. Primeiro processo. Então, o que eu fiz? Eu mudei todo o meu foco e voltei, tá certo, para um processo onde eu pudesse ter condições de homenagear as pessoas, mas ao mesmo tempo que eu tivesse, tá certo, condições de permitir que essa pessoa tivesse, tá certo, a sua memória respeitada. E não que nós virássemos, tá certo, um estorno no cemitério, que nós virássemos lixo. Ah, a pessoa morreu de Covid, não quero nem saber disso, vamos jogar isso fora, fazer uma coisa. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos que criar mecanismo, metodologia para poder mostrar que nós temos nosso valor. Nós não podemos, hoje, não precisa mais fazer, tá certo, igual foi feito no tempo da peste bubônica. Então, hoje você vive essa luta. Eu vivo essa luta, consigo, tá certo, desenvolver isso. Conseguimos desenvolver metodologias, inovações tecnológicas, conseguimos, tá certo, parceria com as universidades, com o centro de pesquisa, com as fundações de pesquisa, com o ICT, com o Instituto de Pesquisa, e criarmos, tá certo, uma solução para que as pessoas não possam ser tratadas como nós tratamos elas no passado. Eu me senti, tá certo, sem condições, tá certo, de fazer essa demanda com as pessoas do ponto de vista de acolhimento. Desalinhado com os seus valores pessoais. Desvalorizar com valores pessoais. Você precisou, naquele momento, fazer da forma e eu precisava que existia. da forma que existia. Então, hoje, depois desse marco na história... eu desenvolvi toda uma metodologia, desenvolvi todo um processo, tecnologia, processos. Pessoas mais capacitadas. Exatamente. Eu mudei... uma humanização nessa gestão. Exatamente. E eu vou apresentar, tá certo, logo para a sociedade e para o segmento dos empresários, um novo modelo de negócio para o segmento. Vai ser uma revolução. É um processo totalmente diferente, respeitando-se o processo, o ciclo de vida das pessoas, mas muda todo o ciclo. Muda tudo. Muda todo o processo, muda logística, muda material, muda metodologia. Nós vamos ter condições, tá certo, de acabar com as contaminações que existem nos cemitérios hoje, acabar, tá certo, com a poluição, né, quando você faz a abertura e esse fechamento, e criar, tá certo, a nossa memória dentro dos espaços dos cemitérios. Nós temos que criar a nossa memória, porque nós temos uma história para contar. Se você fizer um retrospecto assim na sua história, Letícia, né, se você puxar, por exemplo, seu avô era o quê? O que seu avô fazia? Fala para mim. Meu avô era empresário. Era empresário. Autônomo. Pois é, mas Os dois avós. Pois é, eles tinham estudo. Eles não tinham estudo. Mas eles criaram uma família. E eles faziam acontecer. E fizeram a família evoluir, não foi? Sim, é uma evolução. Uma evolução. Você é fruto dessa evolução. Então essas pessoas não têm história para contar? Claro. Você não gostaria de contar a história da sua família? Porque, afinal de contas, você está aqui, tá certo, conversando comigo, porque ela permitiu que você estivesse aqui. Graças aos meus ancestrais, a minha existência. Todos são assim. Sim. Chamamos isso de lei do retorno, não é isso? Nos ensinamentos, né? Você não pode negar a sua existência, porque você está aqui, porque alguém permitiu. Você é parte de milhares de centenas de ancestrais. E ancestrais, não. Você, então, né? O que nós devemos é honrar, né? É honrar. Então, assim, e não adianta querer questionar, tá certo, a existência. Isso é impossível. São duas coisas na vida que você não pode questionar: a existência e a morte. O resto tudo você pode questionar. O restante tudo você pode mudar o ciclo, mas desse você não consegue mudar. Adalberto, e onde o coaching gerou transformação na sua vida? Em tudo, né?
Primeira coisa, tá certo, na disciplina de ficar 14 horas, um aquariano, acostumado, tá certo, a andar no mundo, Ele livre, não esquece, eu vou ter que ressignificar essa livre, memória. tá certo, ficar lá, depois ficar fechado dentro de uma sala com ar-condicionado, ouvindo, tá certo, e aprendendo, tá certo, esse tempo todo. Isso é uma grande missão. Você teve que eliminar todas as distrações, Tive né, que eliminar Adalberto? todas as distrações, tinha que deixar o telefone celular no silencioso. Né? Aprendeu a ter foco, Aprendi a firmar o foco. a Né? iniciar, a ter início, meio e fim, porque tinha que ter a acabativa. Dosar um pouco, tá certo, a rapidez do raciocínio. Entender que o que eu sei não é o que a pessoa sabe. Né? O que eu penso não é o que a pessoa pensa. Eu tenho que aprender a transferir isso para as pessoas poderem me ajudar. Foi o que eu consegui fazer com você. Então, esse é um processo, tá certo, de aprendizado. Você vive num mundo acelerado, você fica, tá certo, num processo de imaginação. Você conhece todo o seu projeto, está na sua mente. Mas a pessoa que está do seu lado sabe? Ela não conhece absolutamente Não conhece nada. absolutamente nada. Né? É como se fosse um casamento. Então você Mas teve é um casamento, ou aquele casamento que desenvolver ainda melhor a sua comunicação. Exatamente. Aquele casamento que você tem que ter cumplicidade. Aquele que você tem que contar tudo. Nem tudo, né? Você não pode contar tudo no casamento, não, porque dá confusão. Que isso, Adalberto? Não pode. Você tem que, de Vamos vez em lá. quando, omitir. Então você eliminou as distrações, você teve que ter início, meio e fim. Início, meio e fim. Abriu o coração. Abriu o coração, né? Abriu o coração, Abrir a mente. a mente. A mente tá... E me fale, qual momento você se sentiu confrontado à mudança? A maior dificuldade, tá certo, de você fazer... Interna mesmo, assim. É interna, né? Você fala assim, pô, eu vou ter que falar tudo que eu sei pra essa pessoa. E o medo. Ah, então a confiança Mas no outro. acontece, tá certo, a confiança é a coisa fundamental. E você não pode ter medo. Se você tem domínio do que você está falando, do que você está Uau. fazendo, do que você quer fazer do projeto, você não tem que ter medo de ninguém. Você tem que ter medo de você mesmo. E o compartilhar, né? Quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. E a vida, eu acredito nisso. Crescer e contribuir. Então, nós precisamos crescer e contribuir. E foi uma troca, né? Nós co-criamos juntos aquilo que eu sei e aquilo que você também sabe. Não existia certo e errado. E você nunca pensou, tá certo, que um dia você ia trabalhar, tá certo, com um segmento desse, tá certo, que fosse de longo prazo, né? Olha, eu posso confessar, Adalberto, que eu paguei no hospital 3 dias, né? Tem essa parte da história. Não pode contar isso, não. É, há 3 dias eu sonhava com como que tinha que ser o funeral. Pula essa parte. Acordava com... Guardava aquilo na mente. Mas, a coisa mais importante. Eu acredito que você tocou numa parte, para mim, que é essencial, que é a vida espiritual, né? Acredito que as 4 macro-áreas, né? A vida espiritual, ela é uma primazia. Então, você tem uma vida espiritual, depois você tem que estar com as emoções alinhadas, até para escutar o outro, até para entender o que o outro está me passando. Tem a parte cognitiva, que é onde a gente vai buscando conhecimento, e para conseguir ficar 14 horas, e isso eu não estou falando de um dia, 2 dias, a gente está falando de quase 4 meses consecutivos, 14 horas, 12 horas, 6 horas, 7 horas, você precisava estar com o corpo físico estabelecido. E durante essa jornada a gente pôde observar o quanto a gente tinha que olhar para a nossa saúde, o quanto o processo ele foi rápido, porque tanto você quanto eu temos uma vida espiritual engajada, então isso acelera o processo. Você ajudou de mim, tá certo? Não tem a menor sombra de dúvida. As emoções... Ficar 14 horas lá, olhava assim, falou, será que... Ainda bem que assim... Mas ele queria rápido. Ao lado, inclusive, de um bar, né? Lá tem um bar, que é o seu escritório. Cantina. Né? Uma cantina, não, depois tem um restaurante lá pra frente, lá. Você, podia estar lá, tá certo? Comer a parmegiana do Mário. Né? E não pode ir lá. Aí tinha que, tá certo, fazer um... Sem drama, Adalberto. Vamos lá, sem drama. Agora, uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte. Tudo na vida tem que ter foco, tem que ter determinação. Mas você tem que ter pegada de amor. Você tem que fazer tudo na sua vida, tem que ser feito com paixão. Com paixão e com brilho no olho, né? Não pode perder isso. Se você não tiver, tá certo, essa pegada de paixão, a pegada de fazer as coisas que você gosta, e gostar do que faz, é mais importante isso. Você tem que procurar amar sempre, o que faz. Procurar sempre, tá certo, estar na sintonia do gostar e amar do que faz e fazer aquilo que você não gosta.
E isso automaticamente as receitas ela vem, né? As receitas vêm. Agora, Exato. O resultado. O sucesso no lugar que é mais rápido é no dicionário, que ele vem antes da palavra do trabalho. Letra S, letra T. Se você quer ter sucesso, tem que trabalhar. Ou Sucesso, Adalberto, melhor ainda, ele deixa pistas. Então, se você tem um objetivo de construir algo, de deixar algum legado para a sociedade, fazer a diferença, você precisa ter muita clareza do seu papel, né? ser muito transparente, tem que ser muito transparente, tem que ser muito ético o que você faz. Os valores, eles são inegociáveis. Os valores são negociáveis. E respeitar profissionalmente, tá certo, tudo aquilo que é feito, tá certo, pelas pessoas que estão com você. E entender uma coisa definitivamente, tá certo? Não existe ninguém que nasce com tudo, pronto. Tudo na vida você tem que aprender, construir, entender. E você sabe uma coisa, você é uma engrenagem. Mas o conjunto precisa de outras engrenagens. Então você tem que unir com as outras engrenagens para poder entender. É uma dificuldade, Adalberto, que os empresários, né? Os empresários, eles lamuriam muitas vezes, né, da dificuldade de construir um time inabalável, um time forte, né, um time bem treinado. Mas esquece que o trabalho, ele tem que acontecer diariamente, né, o empilhamento de conhecimento, a pessoa ela tem que praticar e a gente ficar corrigindo essa rota. E montar um time não é da noite para o dia, montar parceiros fortes não é da noite para o dia. Não, você fazer uma construção das pessoas, construções de valores com as pessoas é demorado. É um processo lento, é um processo, tá certo, a gente tem metodologias para acelerar. De muita sinergia. Mas o empresário, ele tem que estar bem com ele, para ele conseguir, né, conectar todas essas pessoas. E algo que eu acredito muito, que cada um tem o time que merece, cada um tem o negócio que merece. Então, será que eu estou colhendo os resultados que eu acredito que eu sou merecedora? Opa, se eu não estou colhendo esses resultados, o que eu preciso aprender? Quem eu preciso ainda buscar, porque eu não sei, né? Então, é um processo de capacitação constante, de ter uma mente de aprendizado. Na verdade, todos nós vamos embora desse mundo sem saber tudo. Nós vamos levar um pouco do conhecimento. Nós não somos, porque não existe ninguém absoluto. Você vai, tá certo, aprendendo até o seu fim de vida, não há outra opção. Ninguém nasceu, tá certo, a não ser que essa garotada de hoje que tá nascendo, parece que eles nascem com HD, né? Um HD de memória. Evolução da espécie, nós falamos lá no início, né? Então, os filhos têm por obrigação ser melhores que os pais. E hoje a gente observa que tem uma geração que não formou sucessores, formou herdeiros. E a gente hoje sofre as consequências dos herdeiros, né? Porque eles não multiplicam o que os avós deixaram. E como a gente está falando de vida, né, Adalberto, que a gente hoje, o nosso foco é na vida, por mais que a gente tem todo um cuidado, né, com o fim da nossa existência nesse plano material, nós viemos por esse mundo para ser agentes de transformação, né? O quanto, então, eu como empresária estou transformando a vida da minha equipe. Você como mãe, você como esposa. Como mãe, sermos grandes servidores, porque eu preciso doar. Eu sempre digo, tá certo, que a mulher tem um privilégio de ser mãe, né? O pai, tá certo, ele não teve esse privilégio, mas a mãe sempre, tá certo, a mulher sempre tem. A missão da mãe é grandiosa. É grandiosa, vamos respeitar, tá certo, né? Sermos grandes geradores de riqueza, porque se não fosse essas pessoas que têm a habilidade de fazer dinheiro, né? Porque isso é uma habilidade. Agora, a única coisa, uma mentalidade a única coisa que dinheiro. Você não pode ensinar, tá certo, é preservar. Você também não contou sermos grandes filósofos e buscadores. Então, será que você está vivendo de uma forma materialista ou dentro da sua missão como empresário, dentro da sua missão como líder, né? Porque o empresário, ele também é um líder. Você está buscando ser uma pessoa altruísta. Então, e eu gosto muito de falar da cultura sul. Você sabe o que é a cultura sul no Japão? Cultura sul no Japão, sim. Você sabe nada, Dalberto? De vez em quando, quando eu coloco alma em tudo que eu faço. E eu tô colocando alma, eu tô colocando energia, eu tô colocando amor, porque quando eu ponho energia, quando eu ponho amor, as coisas crescem, não crescem? Cresce. Tudo da vida, né, tudo gente? Que você cresce faz. Quando eu ponho energia. Se eu não tudo que você energia, faz com amor. cresce. Tanto é que nós somos fruto do quê? Nós somos fruto do amor, né? Nós não somos fruto, certo, de um tubo de ensaio. Nós somos todos frutos de uma relação de amor.
É isso aí. Nós não nascemos num tubo de ensaio e nós temos, tá certo, então, que preservar a nossa genética, nossos genes, nossos valores. Isso é uma coisa muito importante, né, para poder criar, tá certo, as pessoas do futuro. Adalberto, já que você está falando do futuro, qual que é a mensagem que você deixa para essa nova geração? Essa geração que está vindo, a garotada que está vindo aí? Exato. Qual é a mensagem que você vai deixar para as pessoas? Olha, até seria, tá certo, uma coisa interessante, eu faço isso muito com as minhas filhas, né? Primeira coisa é que eles não desistem dos sonhos. A geração que está vindo hoje, tá certo, tem que procurar seus sonhos. Sonhou com aquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, persiste no seu sonho. Sim. E lá na frente que você vai avaliar, tá certo, se o seu sonho está errado ou não, mas aí, tá certo, você precisa saber. Porque se você não realizar seu sonho, você nunca vai ter parâmetro de avaliação se você fez a coisa certa ou não. Esse é o primeiro princípio que eu falo para a geração nova que tá vindo aí. Terceiro, tá certo, utilize, tá certo, tudo que você tem que tá vindo com o seu conhecimento, com a sua bagagem, tá certo, de amor que você está recebendo dos seus pais, seus avós, das suas mães, tá certo, e que façam, tá certo, disso um aprendizado para poder levar isso para frente. Então, primeiro, acredite em você, acredite nos seus sonhos, que você pode mudar a sua realidade. Segundo, honrar pai e mãe. E o terceiro? O terceiro mais importante, tá certo? Não faça a coisa pensando só no ponto de vista financeiro. Faça a sua construção, tá certo? Pensando na simbiose entre as pessoas, tá certo? E o sucesso do trabalho. O dinheiro vem depois de tudo isso. Porque senão você você vai viver só em busca do dinheiro e o restante. Depois, quando você for... E quando o dinheiro for, como que a pessoa vai ficar, né? Ela vai ficar dilacerada, porque o valor dela estava no dinheiro e ela não buscou outros significados? Pensando, tá certo, só na matéria do dinheiro, tá certo, que ela vai te dar, tá certo, felicidade fictícia. Né? Uma felicidade fácil, mas não vai te dar, tá certo, valores espirituais. Então é o seguinte, lá no final, eu vou dizer para vocês, tá certo, com toda segurança, não adianta ter dinheiro. Vai ser todo mundo tratado igual. Vai ficar, tá certo, no mesmo buraco, vai ficar, tá certo, no mesmo material, vai usar o mesmo tecido, vai, tá certo, e vai passar e vai virar esquecido. Porque se você não tem uma história, se você não tem um legado, você não tem o que deixou, você vai ser esquecido. Porque o seu dinheiro vai ser dividido e vai ser gasto e ninguém vai pensar mais em você. E o que estaria escrito na sua lápide? Já que a gente tá falando desse mercado, né? Lá na sua lápide, o que estaria escrito? Na minha lápide? Eu não vou escrever nada na minha lápide. Que isso, Adalberto? Fui. Agora eu tô em outra existência? Em outra existência. Vou colocar um QR Code, porque eu tenho certeza que no futuro... Gente, isso tá no projeto dele, esse QR Code. Eu vou dizer para vocês que no futuro, vocês podem ter certeza de uma coisa seguinte, nós vamos conversar com nossos antepassados, tá certo? Através do modelo digital, do modelo de inteligência. Vocês podem ter certeza disso. A evolução está indo tão rápida, tá certo, que você está vendo, tá certo, nós já temos crianças, vamos dizer assim, eu já considero, tá certo, que tem muita geração. Aí seu QR Code vai dar para onde, Adalberto? QR Code vai dar para onde? Vai dar, tá certo, para a história que eu vou contar, né? Eu tenho que deixar alguma história, não tem? Então, eu tenho que seguir. Fica um spoiler que isso faz parte do projeto da Prisma. Você tem que ter uma história para contar, você tem que ter um legado. E o meu legado, tá certo, não é o que eu sou. Né? O legado, tá certo, é a essência do que você quer construir. Lembre-se de uma coisa, todo mundo tem uma essência. E a beleza não está na aparência. O espelho reflete apenas, tá certo, a sua face. Mas a beleza que está na sua essência, tá certo, ela não aparece no espelho. Então construa a sua essência. Construa seus valores. Adquira, tá certo, essas informações ao longo do seu dia a dia e pratique isso. Você lembra daquela frase da tribuna? Da única certeza que nós temos na vida? Você lembra para você repetir? Eu posso dizer para vocês, tá certo, com uma certeza, é que a vida não tem nenhum tipo de garantia de vida. Nós não temos nenhum tipo de garantia que nós vamos viver quanto tempo. Nós temos uma finitude e temos as oportunidades. Não perca as oportunidades, porque as oportunidades são finitas. E o nosso tempo também é finito. E ele não tem, tá certo, como recuperar. Chico falava uma frase muito interessante. Se você não pôde fazer um bom começo, não tem como voltar. É mais ou menos assim. Tá certo? Construa um final feliz. É isso que nós precisamos fazer. Vocês precisam construir um final feliz. E nós somos passageiros da vida. E nós somos passageiros da vida. Você não está aqui fazendo turismo. Você vai vir aqui para evoluir. A única certeza que nós temos é que nós somos passageiros da vida. A única certeza que nós temos, tá certo? Um dia que nós nascemos,
Um dia nós vamos, tá certo? Nós precisamos ser, né, Adalberto? E vamos fazer uma inversão Porque de valor, o que tá? a gente é o que fica. E nós vamos Concorda? fazer uma inversão, tá certo, de objetivo. Nós vivemos, quando nascemos, nós estamos morrendo. Nós estamos deixando uma vida passada para começar uma nova. Quando nós formos embora, nós estamos voltando para a casa de Deus. Nós estamos voltando para o nosso lar, levando um legado. Deixando um legado, não? Levando e deixando um legado, porque você não leva dinheiro. Levando meu aprendizado e minha evolução nessa existência e deixando um legado para as pessoas que ficaram. Independente de qualquer credo religioso que a pessoa está tendo, tá certo? Exato. É o ritmo de vida, tá bom? Muito obrigada. Só não pode falar dos amores. E daqui um bom podcast, né? Tá vendo? Eu acho que eu posso ficar conhecida como falar dos amores. Se ela contar os só dos amores dela, sei lá fora, tá certo? E contar para um carroceiro, até a égua chora. Eu vou te falar que eu queria assistir.